Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais uma entrevista, né? Mas dessa vez uma entrevista coletiva que o Cairo Santos, kicker brasileiro do Chicago Bears, concedeu à imprensa brasileira. Na verdade, tinha um jornalista argentino também, estávamos eu e o Gustavo Faldon, da ESPN, representando o Brasil, e a gente pôde conversar com o Cairo sobre vários assuntos nessa retomada da carreira dele, o fato dele ter sido pai agora recentemente, né? Nasceu o Daniel. E foi uma conversa bem legal. Eu vou separar alguns dos melhores trechos, vou botar algumas das perguntas que eu fiz para o Cairo. E foi legal, espero que vocês gostem. Lembrando que está rolando uma promoção de Black Friday no Cairo dos Esportes. Até domingo você pode, por R$ 15, ter acesso ao podcast exclusivo e a newsletter exclusiva de apoiadores. Você vai pagar R$ 15 uma vez, não é assinatura, é só um pagamento. E até o final de fevereiro você vai ter acesso a esse conteúdo exclusivo para apoiadores. Então, link está na descrição, você pode pagar pelo Pix ou pelo PicPay. É importante você, junto com o pagamento, botar lá na observação o seu endereço de e-mail para poder entrar em contato, para poder te dar acesso a esse conteúdo. Vamos passar para a conversa com o Cairo, começando pela vida de papai dele, ele que foi pai, agora ele anunciou recentemente nas redes sociais, e ele falou um pouco como é que está sendo essa vida agora com o Daniel. Cara, uma experiência incrível, assim, acho que o cansaço, né, que vem com essa função de ser pai de um neném tão novo, assim, que eu tô descobrindo, tudo vale a pena quando você vê um sorrisinho, ou você tá lá jogando, te dá uma saudade, que treinando dá uma saudade de voltar para casa para cuidar dele, para ver aquele sorriso de novo. Então, é uma experiência incrível que acho que tem até tirado muito das coisas que vem, né, com essa carreira, com essa função, a pressão de tudo, assim, acho que o maior prazer agora tá lá em casa e eu não vejo a hora de voltar a estar com ele, de fazer isso aqui só para um dia mostrar essas memórias todas para ele. Então, é uma experiência que eu estou tentando sugar o máximo possível todo dia. Minha mãe está aqui já desde um tempo, do começo da temporada, cuidando, então ajudando a gente bastante. Mas o resto da família, minha irmã, os pais da minha esposa, todo mundo ainda está no Brasil e tem sido assim ao longo da gravidez inteira, né? Quando tem aquela revelação do sexo, tudo, hoje tudo por Zoom, essas coisas todas, então não teve aquela conexão ainda, eles estão doidos para vir para cá, então tem sido um pouco bem diferente, assim, a gente não conseguiu viver esse amor todo, mas os planos para off-season aí a gente com certeza vai conseguir se juntar, mas tendo minha mãe aqui já ajuda bastante. Cairo, como tem sido esse retorno ao Chicago Bears, né? Você que já teve uma passagem aí pela franquia, agora tendo uma ótima temporada, como vem sendo voltar aí ao time? Uhum. Tem sido muito gratificante, né? Como acabou minha temporada ano passado, eu não deixei isso me abalar, não pensei em desistir, e acreditava em mim. Eu só precisava de mais uma nova chance e como quando o Covid aconteceu e a NFL baniu os testes, praticamente um ano inteiro, eu tive uma oportunidade que surgiu lá em San Diego com um técnico que chama John Carney. Ele fez um camp lá, um combine, e convidou os melhores free agents e tal, e os times de NFL teriam acesso a o filme desse combine. E então eu falei, cara, essa é a melhor oportunidade que eu estava esperando para voltar, já que os times não estão fazendo os testes eles mesmos. Então eu fui lá, eu tive um ótimo, chutei muito bem e já dali os times começaram a entrar em contato e o Bears foi o primeiro que me deu a oportunidade de assinar e competir por uma vaga durante o training camp. E já é um time que nem você começou a pergunta, que eu já tinha essa familiaridade com o Matt Nagy, com o GM daqui era o mesmo quando eu passei por aqui em 2017. Eu conheço já o Chris Tabor, o técnico de Special Teams, já há um tempo. Então, assim, eu sabia que iria encaixar de uma maneira que, bom, eu estou aqui numa equipe que eu conheço muita gente, já consigo me familiarizar rápido e voltar a jogar, que era o que eu queria. E
e graças a Deus tem sido assim e ter voltado nos trilhos aí que eu me sinto agora de uma maneira que eu me sentia lá em Kansas City. Então, espero continuar esse sucesso. Era justamente algo que eu queria te perguntar, porque você entrou na NFL em 2014 e você teve uma progressão que em 2016 você era de forma legítima um dos melhores kickers da AFC, fez uma ótima temporada em 2016, só que veio a lesão e você passou por um período complicado entre 2017 e 2019, passou por alguns times, o próprio Bears, como a gente falou, e agora você em 2020 está tendo os melhores números da carreira. O que aconteceu nesse período? Foi apenas a lesão? Você tentou, de repente, voltar antes do que deveria? Aconteceu mais do que a gente de fora sabe? Porque você era um ótimo kicker antes daquilo e agora você continua sendo um dos melhores kickers agora da NFC. Mas o que aconteceu nesse período? Teve mais do que a lesão? Antes de ouvir a resposta do Caio, só queria passar pelos números para vocês entenderem melhor. Em 2016, que foi o terceiro ano dele na NFL, ainda com o Kansas City Chiefs, ele acertou 31 de 35 chutes, com 88,6% de aproveitamento. No ano seguinte, 2017, foi o ano que ele se machucou, teve a lesão na virilha. Entre 2017 e 2019, ele passou por Chiefs, Bears, Rams, Tampa Bay Buccaneers e Tennessee Titans. Nesse período, ele acertou apenas 22 de 32 chutes, com um aproveitamento de 68,8%, que foi um dos piores da NFL nesse período. Esse ano, 2020, com o Chicago Bears, ele acertou 17 de 19 chutes até agora, um aproveitamento muito bom de 89,5%, o melhor da carreira dele até agora. Mas vamos voltar agora para a resposta dele. A lesão foi a única coisa que me impediu de voltar a ser o que eu era até 2016, assim, é uma lesão que parece tão simples de virilha, mas acho que como um kicker, assim, é a parte do movimento que é mais usada e mais usada violentamente, assim, com tanta agressão, e cada bola é uma demanda na virilha, assim, que eu machuquei ela algumas vezes na faculdade, machuquei levemente algumas vezes no profissional, assim, poucas assim, dores que se você acumula em cada chute, sem dar o tempo de descanso, vai rasgando um pouquinho em pouquinho, e então já é uma parte do meu corpo que vinha desgastando desde a faculdade e finalmente desgastou de uma forma muito grave lá em 2016 e então demorou assim, eu passei por cirurgia que demorou a cicatrização, depois na recuperação vem a quebra de cicatriz, foi algo assim que os médicos falaram que é algo bom para o seu movimento voltar a abrir, mas que demora porque incha de novo e tal. Então depois que sarou, assim, acho que quando eu voltei lá na minha temporada 2018 com o Rams, com o Bucks, eu voltei a não sentir dor. Eu estava chutando de volta sem sentir dor e sem me forçar a chutar, assim, para não perder essas oportunidades que eu estava tendo com times, mas a força não estava lá ainda. O músculo não voltou à força que eu tinha em 2016. Então, acho que eu passei por momentos assim que eu tive que mudar a minha técnica, mudar a forma que eu batia para voltar a ser o kicker de alto rendimento que eu tinha. Então, assim, todas essas mudanças em relação à minha virilha, acho que me afetou em erros, assim, ou em não parecer o mesmo, não talvez dar essa confiança. E finalmente, assim, então, um processo que parece ser tão simples, assim, quando depois a virilha, o que me falaram, assim, que demoraria para curar tal, demorou acho que 2 anos para eu me sentir o cara que eu me sinto hoje, assim, e que eu me sinto que eu era em 2016. Então, eu consegui voltar até, eu mudei meus passos, minha técnica, tudo. Eu assisti muito no começo do training camp, aqueles meus 2 anos em Kansas City, nos últimos 2 anos, e eu copiei tudo que eu lembro exatamente o que meus passos, minha rotina de chute, eu copiei, assisti os 2 anos inteirinhos e falei, vou fazer isso de novo. Acho que meu corpo consegue, é um movimento mais explosivo, mas meus passos são mais curtos da bola, então a minha consistência para eu bater na bola é melhor, mas é mais explosivo, mas meu corpo está mais forte.
Então, eles têm demonstrado isso ao longo dessa temporada. Acho que muitas das minhas bolas estão tendo aquela rotação que eu estou procurando, e a bola está indo no meio e acertando chutes longos. Então, a confiança realmente voltou e a técnica voltou. E acho que a virilha estando saudável e as mudanças que eu fiz no meu corpo para me manter mais forte ajudou a essa volta toda. Cairo, eu conversei recentemente com o Rodrigo Blankenship, né, que tem mãe brasileira, e vocês se conhecem, vocês trabalharam com o mesmo treinador de chutes, né, o kicking coach, McCabe, se eu não me engano, Sim. o nome, né, eu até brinquei com ele, com o Rodrigo, que, esse coach deve ser o Bill Belichick dos treinadores de kicker, né, porque você e o Cairo estão tendo ótimos anos e tal. Como é que você vê esse sucesso aí do Rodrigo, né? Ele que é 50% brasileiro aí, mãe brasileira, como é que você vê? Eu sei que vocês conversaram depois quando o Colts enfrentou os Bears, como é que você vê esse sucesso que ele vem tendo com os Colts? Ganhou o jogo agora contra o próprio Packers até, com um chute. Não me surpreende esse sucesso que ele tem tido, porque ele é uma dessas histórias que você escuta assim, um jogador que ajuda um menininho e depois eles acabam jogando juntos, assim, você vê muitas fotos dessas de jogador de futebol, assim, que tá lá na base com um molequinho e acabam jogando juntos. Então, quando eu tava no Chiefs, eu participei de um camp do nosso técnico McCabe, quando o Rodrigo tava na high school, sendo cotado um dos melhores kickers da high school naquela época, e ele acabou ganhando aquele camp. Eu marquei todos os chutes deles lá para ajudar o técnico a ranquear todo mundo, e ele ganhou aquele camp. E eu lembrava dele ser muito assim, cara, esse cara é um robô, tipo, ele faz os mesmos passos, tudo, você vê, quando você assistir ele percebe, ele bate o calcanhar assim 2 vezes, depois faz um negócio com o braço assim, todo, e ele fazia isso desde a high school, e isso eu acho que é algo importante, assim, de você estabelecer essa rotina, quando você faz isso todos os chutes no seu treino, quando você entra no jogo, parece que você está fazendo algo que você faz no treino, assim, então tira os pensamentos de elementos, assim, torcida, barulho, pressão, essas coisas, e você só foca na sua rotina. Então, eu sabia que esse cara ia ser assim, bom pelo esse pensamento que ele tem de focar em ser o mesmo todo chute. E acabou recebendo oferta pela Universidade da Georgia, teve excelente campanha lá, ganhou o Lou Groza, e então não surpreende que ele está tendo sucesso na NFL. E sim, eu estava torcendo um pouquinho extra, assistindo o jogo dele, tendo a nossa bye week, né? Assisti o jogo Colts e Packers, e a gente queria que eles ganhassem do Packers como sendo rival nosso. Então estava torcendo um pouquinho extra por ele aí, e ele merece esse sucesso todo. O Caio falou também um pouco sobre o confronto que se aproxima com o Green Bay Packers no Sunday Night Football, a rivalidade mais tradicional da NFL, mais antiga, os Bears que vêm no momento ruim, mas vão enfrentar o grande rival, então clássico é clássico e vice-versa. Vamos ver aí o que o Caio falou. Um jogo de muita rivalidade e história, né? A gente conhece bastante a história que o Packers e Bears, uma rivalidade de quase 100 anos, né? Acho que 1921 começou, e então eu, como um jogador, estou muito, acho que animado, empolgado assim para participar de um momento como esse. A gente lá em Kansas City tinha o Chiefs e Raiders, que era uma rivalidade que eu posso comparar um pouco com essa de Packers e Bears. Então, assim, sendo Sunday Night, que é prime time, né, quando o horário que o país inteiro vai estar assistindo, uma rivalidade dessa te dá uma adrenalina ainda maior para fazer parte dessa história. E sabemos que é um time muito forte, de divisão, que cada vitória contra eles vale como 2 praticamente. Então é um jogo importante, que ganhar é a única coisa que importa. O Caio foi perguntado também sobre o ataque dos Bears, né? Especificamente sobre o Nick Foles, que não vem tendo um bom ano, né? Vamos ouvir aí o que ele disse.
Ele é um líder desse time, como pessoa, como jogador. Eu acho que assim, a história que ele teve de ganhou o Super Bowl contra Tom Brady, contra o Patriots, eu acho que isso fala por si próprio o jogador que ele é capaz de ser. Eu acho que esse ano a gente tem tido dificuldade em outras funções do ataque para ajudar ele a ser um quarterback que a gente sabe que ele é capaz de ser. Então, e com isso ele não pôde ter sido, acho que o melhor que ele mesmo acredita e que a gente sabe que ele é. Mas a confiança nele é muito alta e a gente espera que ele possa voltar logo. A gente tem visto na NFL nos últimos anos, e acho que nesse ano principalmente está muito exacerbado isso com as analytics e tal, os times tentando mais conversões de quarta descida, chutando menos field goal, indo para menos punch, e é algo que você como jogador de special teams, com seus treinadores de special teams, colegas nesse lado da bola, é algo que vocês conversam, você acha que diminui a importância do jogador de special teams ou então aumenta, né? Porque vocês vão ter menos oportunidades, mas com uma pressão maior. Como é que você vê essa mudança no futebol americano que vem acontecendo nos últimos anos, especialmente em 2020? Sim, eu acho que quando você é um pouquinho mais agressivo, assim, arrisca roubar essas posses de bola, né? Quando quarta descida dentro de um field goal range, com um kicker indo bem, assim, muitos técnicos vamos chutar e garantir os 3 pontos, mas quando a gente tenta arriscar e roubar e continuar a nossa campanha para tentar fazer um touchdown, eu acho que pode mudar muito o jogo, assim, no placar, mas também no que o que isso abala o outro time, quando você acha que você parou o time, vamos conseguir salvar 4 pontos, bom, a gente consegue a campanha e vai lá e faz 7. Então, acho que muitas da nossa agressividade, assim, nosso ataque tentando isso, tem sido com esse pensamento de a gente tem que roubar os mais 4 pontos aqui. E assim, a gente sabe também que nosso ataque não tem produzindo o que a gente gostaria, então assim, acho que estando atrás do placar e entrando nessas oportunidades de 4 a descida dentro de um field goal range, assim, acho que tem que arriscar porque a gente não, às vezes num jogo não tem conseguido entrar lá no lado deles do campo tanto, então assim, obviamente eu quero chutar o máximo possível, mas eu sempre prefiro chutar extra point do que field goal, porque significa que o nosso ataque está fluindo, a gente está fazendo mais pontos. Eu acho que o mais importante é isso, é vencer, é o time produzido, que é o meu sucesso individual. Mas então espero que no melhor dos sonhos são os dois, né? Muitos field goals e muitos touchdowns. Então. Bem, é isso. Esses foram os melhores trechos da entrevista coletiva que o Cairo Santos concedeu nesta quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam da promoção de Black Friday rolando até o domingo, dia 29. E não deixe de escutar o podcast Caras Esportes, sempre após a rodada, sempre na madrugada de domingo para segunda, com análise de todos os jogos. E Esquenta NFL aos domingos às 11 da manhã. Especificamente nesse domingo não vai ser ao vivo, vai ser gravado por conta da eleição. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.